Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 46. Passamos a leitura e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade nos termos seguintes. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. Então temos aqui no artigo 5º, inciso 46, o chamado princípio da individualização da pena. Esse princípio da individualização da pena, ele é muito importante no âmbito do direito penal, porque ele implica em dizer que a fixação, a aplicação e a execução das penas, das sanções penais, elas devem ser definidas de um modo que seja justo, que seja proporcional e que tendo sempre observando aspectos subjetivos, né? Por exemplo, características das pessoas, do infrator, observando também características objetivas, né? A natureza, as circunstâncias dos fatos e tudo mais relacionado ao crime. Há uma diferença entre o princípio da pessoalidade e o princípio da individualização da pena. O princípio da pessoalidade é dizer que cada pessoa ela responde pelo crime determinado. Aquele crime não pode ser transferido a terceiro, enquanto que no princípio da individualização da pena quer dizer que cabe ao Estado, através aí do seu executivo, judiciário e legislativo, observar características, aspectos objetivos, né, e subjetivos, características pessoais do infrator, circunstâncias do delito, etc., de cada crime. Ou seja, cada crime deve ser observado dentro do âmbito individual também, para ser verificado aí as penas que deverão ser colocadas para determinado infrator, né? E nisso, esse próprio princípio, ele está então destinado aos três poderes, né? Tanto do âmbito legislativo, judicial e tanto do executivo também. No âmbito legislativo, cabe ao legislador sempre fixar limites mínimos e máximos de uma pena, né? Dar aí os regimes de cumprimento, quais são os benefícios dados ao infrator, etc., né? Verificando cada circunstância do caso concreto, né? O judicial também deve se colocar aí, quando o magistrado, né, no momento da aplicação da pena em concreto, verificando a lei que dê os casos específicos, né, o juiz deve observar isso para se aplicar ao caso concreto e deverá definir então a quantidade da pena, o parâmetro fixado pela lei, né, e verificando sempre o seu cumprimento, verificar a possibilidade de gozo de algum benefício, sempre observando as peculiaridades, ou seja, a individualização de cada pena especificamente, né? Além disso, no plano do executivo, né, quando vai se cumprir a pena, a execução da pena, cabe ao executivo também observar aí o que estabelece os estabelecimentos prisionais, né? Ou seja, como é que vai ser cumprido determinada pena e verificando sempre a natureza do delito, a idade, o sexo, verificando aí essas circunstâncias para que ele seja colocado em um determinado tipo de execução penal, aí, um determinado tipo de pena determinada, né? Então é interessante saber isso, que o princípio da individualização ele está direcionado ao âmbito dos três poderes, tanto no âmbito quando vai se criar a lei, quanto no âmbito do judiciário, quando vai se julgar os casos concretos, quanto no âmbito do executivo, quando vai se estabelecer o cumprimento aí, das penas estabelecidas pelo judiciário. E aqui, no próprio artigo 5º, inciso 46, são colocadas aí os tipos de pena determinados aí, né? A lei regulará, né, a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aqui são os tipos de penas que a Constituição determina. Importante dizer que a expressão entre outras quer dizer que a própria lei pode ampliar o número de punições, o número de penas. Não é um rol considerado taxativo e exclusivo, embora alguns doutrinadores considerem, por garantia, que só poderia existir esse tipo de pena, né, esses 5 tipos de penas. Alguns consideram também que essa expressão, entre outras, implica em dizer que cabe ao legislador também ampliar e possibilitar outras punições, além dessas previstas no artigo 5º, inciso 46. Então,
Dada esses comentários, verificamos um pouco sobre cada tipo aí dessas penas. A primeira é a privação ou restrição da liberdade, né? O próprio nome já diz, né? A privação ou restrição da liberdade. O indivíduo ele vai ter sua liberdade, sua possibilidade de se locomover, sua possibilidade de estar aí livre, reduzida, ou seja, reclusa, né? Então consiste no encarceramento do indivíduo, prisão do indivíduo, né? E são diferenciadas. A privação da liberdade ela é diferenciada de acordo com o tipo de delito. Então, aplicando então o princípio da individualização da pena, né? Então, temos aí os cumprimentos, né, de reclusão para crimes mais graves, né, e deve ser cumprido aí essa pena de reclusão em regime fechado, semiaberto ou aberto, né, de acordo com as peculiaridades. Temos também aí a pena de detenção, né, que é combinada para delitos menos graves, né, e deve ser cumprida no regime semiaberto ou então aberto, né? E além disso tem ainda a prisão simples, né, que é prevista na lei de contravenções penais e ela deve ser cumprida sem um determinado rigor penitenciário, né? Deve ser ter aí estabelecimento especial ou seção especial, prisão comum, né? Sempre um regime semiaberto ou aberto. Então temos aí os vários tipos, né? Reclusão, detenção e prisão simples, né? Então não se pode confundir essas penas restritivas de liberdade consistentes em limitações impostas à liberdade de locomoção do indivíduo, né? Por exemplo, as ordens de confinamento em locais determinados, né? Proibição de viajar sem autorização judicial, proibição de frequentar certos lugares. Isso não é necessariamente uma pena propriamente privativa de liberdade, sim uma pena restritiva de liberdade, né? Uma pena que vai ser colocada aí para que o indivíduo ele não cometa mais crimes, né? O juiz determina isso, né? Ordens de confinamento, né? Então é importante saber isso, né? As limitações impostas à liberdade de locomoção do indivíduo são diferentes às penas restritivas de liberdade, né? Em seguida temos as chamadas perdas de bens, né? Enquanto que na pena da pena restritiva de direito, ela consiste basicamente na retirada de uma parte de um patrimônio que era adquirido daquele indivíduo para que o condenado ele pague em favor do chamado Fundo Penitenciário Nacional, né? Esse valor ele não pode ultrapassar o prejuízo causado ao dano que ele determinou, né? Então, perda de bens e valores. Quando alguém perde determinados bens e esse bem é revertido ao Fundo Penitenciário Nacional, né? Então, isso a perda de bens. Além disso, temos também a chamada multa, né? A multa é uma pena de natureza pecuniária, né? Ou seja, pagar algo financeiramente, consistente no pagamento ao fundo penitenciário, né? E não propriamente à vítima, né? De uma quantia fixada na sentença e calculada em dias multa, né? Então, quanto que na perda de bens há uma sanção penal aí restritiva, basicamente em relação à retirada de um patrimônio adquirido pelo condenado e destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, a multa é algo pecuniário, é financeiro, né, destinado ao fundo penitenciário. É uma quantia fixada, né? Temos aí também a chamada prestação social alternativa. A prestação social alternativa ela é colocada no Código Penal com o nome de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Consiste basicamente no quê? Na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, né? Realizar determinadas atividades conforme a aptidão que o juiz determinar para ele, né? A serem cumpridas dentro aí de uma determinada hora, dentro de uma determinada condenação, fixada aí de modo para não prejudicar o trabalho, se aquele condenado tiver trabalho, né? E tal pena ela é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Então, temos aqui privação ou restrição da liberdade, que é quando o indivíduo vai preso, perde a sua liberdade, né, nas penas de reclusão, detenção e prisão simples. A perda de bens, quando é determinado que determinado bem, determinado patrimônio, ele é perdido em favor aí do Fundo Penitenciário Nacional. A multa, quando é fixado um valor pecuniário a ser pago aí também
ao fundo penitenciário, a prestação social alternativa, quando o juiz fixa determinada atividade a ser realizada pelo condenado, e ainda temos a chamada suspensão ou interdição de direitos. A suspensão ou interdição de direitos, ela atinge sempre aqueles direitos que podem ser exercidos livremente, mas que o juiz irá determinar na sentença que eles não poderão ser utilizados. Por isso chamada interdição ao exercício de um determinado direito, né? Sempre em caráter temporário, né? Por exemplo, a proibição de exercício de cargo ou função à atividade pública, bem como mandato eletivo, né? Proibição de exercício de profissão determinada, atividade ou ofício, né? Outro exemplo, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de inscrever-se em concurso público, avaliação ao exame público. Tudo isso é suspensão ou interdição de direito, o juiz fixando aí determinadas penas que estão determinadas ali no próprio Código Penal para suspender ou interditar determinados direitos com efeito aí de uma pena determinada também. E é interessante dizer que, ampliando essas espécies de penas elencadas na Constituição, a Lei 11.343 de 2006, né, que é a chamada lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né, a Lei de Drogas, Lei 11.343, ela estabeleceu a chamada pena de advertência sobre os efeitos das drogas e de medida educativa, de comparecimento a programa ou curso educativo, né? Então a própria lei ampliou aí esse tipo de pena, né, para estabelecer, no caso específico, em relação a usuários de drogas, a advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas, programas e cursos educativos relacionados a isso, aí na Lei 11.343. Então está aqui os tipos de pena estabelecidos pela Constituição: privação ou restrição da liberdade, quando o indivíduo tem aí a sua liberdade afetada, né, ou seja, ele vai estar em cárcere, seja na pena de reclusão, iniciando em regime fechado, na pena de detenção, na pena de prisão simples. E ainda a perda de bens, quando o patrimônio é perdido em favor do Estado, multa quando é fixado um valor determinado a ser pago aí como pena, prestação social alternativa, quando o indivíduo exerce determinadas atividades em favor do Estado, cujo juiz fixou na própria sentença, né, prestação social alternativa. Além disso, suspensão e interdição de direitos, quando o determinado direito é suspenso de modo temporário, portanto, para que determinado direito não possa ser exercido, né? No caso aí, por exemplo, o juiz fixa para que a pessoa não possa mais dirigir um veículo, tendo em vista que ela cometeu um crime de infração criminal, no âmbito de trânsito. Então o juiz vai fixar essa suspensão ou interdição de direitos de dirigir veículo, por exemplo, né? Dentre outros aí. Então esse é o artigo 5º, inciso 46, dando aí o chamado princípio da individualização da pena. As características da pena e do próprio indivíduo devem ser levadas em consideração quando for fixar a própria pena aí, ou seja, cada âmbito tem que observar determinadas características objetivas e subjetivas para se aplicar determinadas penas conforme aí o princípio da individualização da pena.